Hola, ¿cómo les va? Boa Boa noite. noite, boa noite, Boa professor. noite, como vão? Tudo bem? Ah, Tudo. tudo E bom? você? Tudo bem, tudo bem. Que Não bom. deu tempo de tomar banho ainda, como a Verônica aqui tá com o cabelo molhado, pode ser, Verônica? Sim, Ah, é, tudo rápido hoje. tudo rápido. Esse Oh, problema do cabelo ah, molhado eu não tenho faz tempo. tá bom. A segunda é o dia que mais trabalho. Você tem. Então, agora aqui temos umas bruschetas. Como se diz bruschetta em português? Bruschetta. Bruschetta. Mostra pra mim o que que é. Ah, Ah, aí seria, la brocheta seria uma pizza com cobertura. es pan, tomate, queso y tiene un pimiento. Não se Ah, fala como em italiano, bruschetta. Bruschetta. Pode Pues, ser, não é? hum, não sei, Bruschetta. bruschetta. não sei. Para mim, isso Eu também não não é um sei. sanduíche, não. No, Então deve ser o nome original. No português, es sempre que uma comida, mm, uma coisa não tem se adapta o nome da língua original para o português. É o que as pessoas falam, por exemplo, do, do Facebook, por exemplo, né? Facebook, sí. Facebook, né? Internet, né? Então, Google. então a gente pega a palavra do idioma, modifica a fonética e fica essa aí mesmo, né? Tá bom. Uhum. Então deve ser, como disse a Sônia aí, como é mesmo, Sônia? Como seria? Bruschetta, Você. bruschetta. É Pode um ser. cultur, é um culturema italiano. Ah, É, é, sim, mas tá bom. Ahí viene Carolina. Aí tá Carolina. entrando a Carolina. E aí, como tá sendo essa matéria? Matéria fácil, né? Matéria agradável, literatura. Olá, Professor boa aqui meio noite. chato Tudo só. Como bem? vai, Boa Carolina? noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom, Oi. tudo bem. Bom. Estamos esperando o pessoal chegar e conversando sobre a matéria. E aí, tudo? O que a mí llama atención y es muy, otra vez estamos olhando tipos de textos que ya vimos no año pasado en muchas materias. Sim, é parte da. A tipología textual. Sim. É, na minha matéria isso está faz tempo. Ujú, Já comentaram para mim que se fala no primeiro ano. Porém, como é algo que eu entendo como essencial e que eu muitas vezes recebo alunos com dúvidas no segundo, então eu ujú, repasso isso porque tem tudo a ver com a interpretação do texto. Você, mm, essa aula sobre tipologias textuais, eu acho que eu tenho um vídeo onde eu mostro um texto em japonês e outro em holandês. E nesse vídeo, eu mostrando esses dois textos que ninguém entende, porque é um idioma desconhecido, a gente é capaz de interpretar o texto só pela forma do texto, pelas ah, imagens do texto. Então, se você tem um conhecimento de tipologia textual, você já tem um conhecimento, uns 50% do que esse texto vai falar, claro. entendeu? Você já sabe se é um texto narrativo, se é um texto jornalístico, se é um texto, técnico, se é um texto acadêmico. São textos muito diferentes na estrutura, né? E saber a estrutura desses textos também te ajuda a interpretar é, o que esse texto quer passar, né? Na literatura, seja ela científica, acadêmica, comercial, na literatura, né, convencional, textual, assim, narrativa, enfim, poesia. A forma define, a forma informa muito. E às vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né?
Então, é importante conhecer esse detalhe. É por isso que Tá eu bom. retomo isso um pouco, mas não dou muita importância, não. Eu só dou uma passada e às vezes peço na prova ou não, depende do ano, depende do grupo também, tá certo? Ujú. Tá bom. Querem perguntar alguma outra coisa? Sônia, Carolina? Mm, no. Bom, aí tá chegando mais gente. Então, a Vamos aula de ver. hoje, o talher de hoje, a ideia dele é repassar a parte de principalmente do que Boa noite, Zerri. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. A ideia da aula de hoje, Obrigada. Como você fala o nome? eu falo Desirri. Desiree? Como se Decirle. fala? Como se fala o seu nome? Desiree. Desiré? Desiree, Ah, pero Es un nombre francés, ¿eh? sí, Eh. sí, Es como Facebook. Des- Desiree. então, a partir de agora é Desiré. Não vou errar mais. Desiree. Certo. Peço Tá desculpas, bom, tá então. bom. Bom, nós vamos falar hoje algumas coisas para reforçar assim aquilo que eu vi nesse trajeto, né? Não vamos Hum, falar de tipologia, não vamos só nos enfocar naquilo que eu acho que é relevante, que teve alguma dificuldade no processo, né? Tampouco as dificuldades que eu vou tratar aqui representam dificuldades de vocês, porque eu não sabia quem ia se conectar na aula de hoje. Então, talvez você falar, isso eu já sei. Perfeito. Se vocês já sabem, ótimo. Mas eu trabalho com as dúvidas que apareceram no processo, né? E Ujú. de tá forma bom. superficial, porque nós estamos, é, eu acho que nós não estamos nem na metade do trajeto da matéria. Então, é mais um Hum, talher assim para a gente se ver de novo, né? É o primeiro da nossa matéria. Geralmente eu dou um no início, mas como eu sei que vocês tiveram vários, eu imagino, vocês tiveram vários talheres com vários professores no início, lá em setembro, outubro, eu falei, eu vou deixar lá para novembro e depois não apareço mais. Quem sabe lá por dezembro, ou em dezembro acho que nós vamos fazer o outro, tem que ver aí a data. E aí a gente fala dos textos jornalísticos, tá bom? É Eu isso. acho que você já conhece a gente, então eh, pode ir vendo a evolução de a gente dentro da carreira, não? Eu reconheço que eu tenho memória para os alunos, nem todos, porque eu vejo algumas, por exemplo, eu não conheço muito bem. Hum, É, Bem-vinda, Graciela. Vitor. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa boa noite. noite. Então, a gente, sim, conhece algumas de vocês, sim, e tem um, um respeito muito importante pelo desenvolvimento de vocês, pelo compromisso de vocês, né? E a gente sabe, o aluno que vem no talher é o aluno que tem interesse e que vai bem, geralmente. O que não vem é uma preocupação para o professor, né? Que a gente vai, corrige, dá conselho, dá talher e não vem. Então é assim, todos os anos tem assim, né? Então agradeço vocês já. Se eu pudesse dar nota pelo talher, eu daria, mas o talher não tem nota, né? É só participação mesmo e é voluntário. Essa experiência do talher é gravada, vocês sabem, e depois eu subo no, no, no YouTube para que vocês possam ver, ou os colegas que não puderam se conectar por questões de trabalho, se conectem, né? Peço desculpas por ter escolhido esse dia, né? Nunca eu consigo escolher um dia bom para todos, mas Não, enfim, eu escolhi esse dia faz, acho que 3 meses atrás, né? Porque a gente, com os professores, nós temos que escolher antes, porque às vezes não tem dias disponíveis, tá certo? Então é isso. tá bom. Bom, como yo decía, usted pueden preguntar en portugués o español, yo contesto igual. Si me pregunta en español, contesto en español. Si me pregunta en portugués, en portugués. No se preocupen con el idioma. Acá la materia es en portugués, pero yo contesto en ambos idiomas, los dos idiomas que sé. No me pregunten otro que no sé. Así que bueno, vamos a ver cómo compartir acá.
¿Dónde está el zoom? Acá. Bien. ¿Dónde está? Debe ser este. Bien. ¿Ven algo ahí? Sí. Bien. Sí. Vamos acá. Muy bien. Primeira coisa, é muito importante. Mudou a tela aí? Sí. Mudou? Muito importante. Mudó. Agora, esse é o conselho que eu sempre dou nas minhas matérias. Leiam com atenção os comandos, os que se pedem, dos trabalhos, das atividades e muito mais das provas. Vocês são alunas excelentes, mas às vezes tem muitas coisas que fazer, né? E às vezes por um detalhe mínimo, eu tenho que ser justo, né? Aquela aluna colocou tudo o que se pede, tem que ter a nota superior àquele que colocou pela metade, né? E isso é um conselho muito importante, porque o tradutor, o seu trabalho começa com a leitura. A leitura é a sua primeira etapa do trabalho. Depois vem a parte mais fácil, que é escrever. Se você leu, você pode escrever depois, né? Você pode traduzir depois. Se você não ler, você não tem como traduzir, né? Até pode se ler em braille e outras opções aí, parece que tem uns alunos com essa limitação visual, mas a leitura é fundamental. E se você não lê o que se pede, é complexo. Isso vale tanto para um trabalho prático, como para uma situação de prova, né? Eu imagino que nas provas também existe a possibilidade de perguntar, eu acho que sim, né? Então, na nossa matéria, existe o fórum lá em cima, esse primeiro fórum é o que está aberto todo ano, vocês podem perguntar aí. Quando eu entro na minha matéria, todos os dias, um dia sim, um dia não, eu entro e primeiro olho aí. Depois eu vou e vejo os trabalhos, as matérias, todas as atividades, tá certo? Bom, perguntem, leiam, isso vale para minha matéria e para todos, imagino, né? Bom, sobre o texto narrativo, né, que já vamos entrar diretamente, vamos já pular já toda essa parte introdutória de tipologia, função da linguagem, história do português, que vocês já leram, já sabem, não tem muita dúvida aí, eu tenho certeza que não. Pelo menos pelos trabalhos que vocês fizeram, demonstraram não ter problema. Vamos para a parte do texto narrativo, que é o primeiro tipo de texto que a gente trabalha. É um texto que tem uma característica muito própria, né? É um texto que você tem alguém que narra, tem uma história, um enredo, tem uma estrutura e tem espaço, personagens, etc., né? Várias coisas que são próprias desse tipo de texto. Aí eu coloquei no enredo, apresentação, complicação, clímax e desfecho, né? A estrutura básica daquilo que nos chama a atenção. Por que essa estrutura é básica? Senão a gente não lê. Se um texto falta alguma dessas partes, geralmente ele não é um texto narrativo, ou é uma crônica também. A crônica é um fenômeno dentro dos textos narrativos, tá? Eu estudo as crônicas porque se você pergunta para as pessoas, o gênero crônica no Brasil, pelo menos, aqui não vi muitas. O gênero crônica é muito usado no Brasil nos jornais, tá? E é um texto narrativo também. E é um texto jornalístico também. Ele está nos dois lados. É um tipo de texto que é narrativo, conta uma história ou conta um pensamento. E eu sempre uso o Veríssimo, que faleceu há pouco tempo atrás, né? Foi um Sí. cronista genial por muitos anos, né? Não só ele, teve outros cronistas também, mas usamos ele pela quantidade de textos que ele deixou para nós, né? Então é importante entender Neto, sim, que você acha que aqui é o texto que predomina no, na Argentina? Como no Brasil tem muita crônica, aqui não. hum, eu não saberia dizer, assim, eu acho que a Argentina está muito relacionada ao conto, né? Desde a sua matriz cultural, né? As histórias curtas, né? O conto em si.
E também novelas, né? Tem muita poesia também. Mas eu acho assim que o texto predominante na Argentina é o conto. Mucha novela, mucho. Tá? Tá, Sim. Desde aquela tá bom. questão cultural Uhum. folclórica, né? Vocês também têm, considerando os textos clássicos, o Martim Fierro, por exemplo, né? Martim Fierro é um texto poético, mas é uma narrativa também. Ele vai contando uma Uhum. história. Então, Sí. tem esse aspecto cultural poético, né? E tem também muito conto também. E tem novela, tem de tudo. Mas a crônica aqui não é muito comum, né? Então é bom para No. vocês também entenderem, conhecer esse gênero que alguns aqui não sabem definir, porque vê a crônica e se perde. O que que é isso? Ah, isso é a crônica. No tenemos un referente aquí como Verísimo, ¿no? O Rubén también, Rubén, ¿puede ser? Rubens, Vai em não sei, Braga, eu acho. Rubem Braga? Ah, ese, Braga. Não, eu não, agora não sei reconhecê-lo Rui bem. Castro. Rui Castro? Pode, tem crônica. Ou é En- mais jornalística. mm, Ah, jornalística? Pode ser. Mas com esse caráter narrativo, assim, de história fictícia ou só histórias reais, Graciela? Ai, não sei. Creo que Hum, tiene fictícia também. Acho que ah, sim. então. Temos que. Boa pergunta, Verônica. Vamos pesquisar aí para trazer para um próximo encontro, tá bom? Tá bom. Referente de crônicas na Argentina. Bom, falando de características do texto narrativo, né? Aí vamos falar dos elementos da narrativa, né? O narrador, aquele que conta a história, certo? Que pode ser tanto o personagem que está dentro da história, como alguém alheio à história, um observador, que pode ser um observador de terceira pessoa, alguém que vê e não conhece, só fala daquilo que vê, ou um observador onisciente, que ele sabe não só o que ele vê, mas sabe o passado dos personagens, sabe o que está dentro da mente dos personagens, né? Que muitas vezes a gente pensa que o narrador é isso. Não, o narrador ele pode ser personagem, ele pode estar, ele pode estar vendo a história de fora também. E o mesmo texto pode ter diferentes tipos de narrador. Porém, é normal ter um narrador predominante, tá certo? Então, tudo vai depender do fragmento que vocês tenham que interpretar, seja no trabalho ou na prova, e falar qual o narrador desse fragmento aí, tá certo? O mesmo texto pode ter todos os narradores possíveis, tá? Foco narrativo é as pessoas. A primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, o tu, quando eu falo com alguém, né? E a terceira pessoa, ele fez, ele viu, ele aconteceu, ele dormiu, ele morreu, né? Então é isso. Os discursos diretos, aqueles que são, têm as marcas de fala, o indireto, onde a narração predomina. E ele disse para Maria: Maria, você já comprou lá no shopping, né? Então, não existe marcas de fala. Esse é o discurso direto. As ações, gente, são as ações. Eu tenho, as ações podem ser muitas coisas, né? Mas eu sempre me destaco nessa questão de ação aberta ou fechada. Como termina essa história? Uma história que termina bem, fica tudo redondo, perfeito, a história terminou, então é uma ação fechada. Se termina com uma dúvida, se essa história vai continuar ou não, é aberta, tá? As ações abertas são características de textos longos, ok? Textos que têm muitos capítulos, tá certo? Ou crônicas também podem, as crônicas são um fenômeno, as crônicas podem ser qualquer coisa. Mas as sagas, por exemplo, são textos que têm muitas ações abertas, tá certo? A saga, porque ela é longa, então, Harry Potter, por exemplo. Quantos livros do Harry Potter? Uma de vocês falou sobre o Harry Potter aí, né? Sete. Quantos? É, sete. Tá? Sete. Sete. 7 livros. E eles terminam todos assim, terminam com uma pergunta, eu imagino, no final, né? Uma situação que vai resolver no outro livro, não é assim? Sim. Então, essas ações são abertas, porque geram uma outra narrativa. Ainda que seja em um outro lugar, outro personagem, mas são abertas, ok? Geralmente o domínio. Alguém quer Mas perguntar alguma coisa? eso no es un recurso de autor como para
eh, voltar una nueva historia. Com certeza, é um recurso do autor, né, para continuar a história ou não, tá certo? E isso é um dos problemas do cinema, muitas vezes. Que às vezes o autor escreveu uma obra fechada e a coisa foi tão boa que o cinema quis fazer Que vários la abre. filmes, né? É o que acontece, por exemplo, nos É comics. verdade. Às vezes o personagem morre, mas o personagem é tão bom e a Disney tem que fazer 4 filmes com o cara. Então eles faz a ação que era fechada fica aberta, né? Então a ação fechada. Ahora hay ahora si faz a precuela, Ah, también, otro É a prequel. recurso. claro, Exatamente. A história antes da Ou, história. A explicação da eh, história, certo? ou Star mundos Wars fez isso. paralelos. Mundos Às vezes paralelos. aparece vivo num mundo paralelo, em Isso. outro, se chama de multiverso. Multiverso. Aparece em outro mundo desse multiverso. Exatamente. É um recurso interessante. São recursos. multiverso suena versero mal. Diverso. Ujú, O importante é que vocês entendam que é uma ação aberta e fechada, tá? está bom. Ou Tá. seja, nas sagas, as ações sempre vão Bueno, terminar disculpa, abertas. professor, Sim. desculpa, mas eu fiquei no confundida, tal vez no pensé como debería haber pensado. La historia que yo escogí entre conto y novela, que escogí Tortura y Gloria de Clarice Lispector, yo achaba que era Berta y no era. Porque fica que la menina fica con un libro emprestado de aquella historia, que una menina tortura a la coleguinha y al final consigue el libro, mas para mí eso no era un final fechado, Uhum. porque era muy psicológico también, porque era la lembranza de la narradora, etcétera. Uhum. Aí, para mí geró confusión ahí. Certo. Boa pergunta sua, Cuando es Graciela. muy psicológico, cuando tiene eso que es una lembranza y como que recibirse el libro, para mí no, también no era que estaba fechado. Yo Uhum. entendía que eso era parte, pero no fechaba ahí. Más Uhum. tal vez, Muito sí. bem. Sua Isso. pergunta é muito boa, Graciela, e agradeço você ter vindo, porque era algo que eu queria resolver, fechar quando eu fiz a observação no trabalho. Voltou aí a diapositiva, o texto narrativo, voltou? Sim, Sí, voltou. Bien. Veja que é onde diz enredo, diz apresentação, complicação, clímax e desfecho, tá? Então, na apresentação da situação, o autor, o narrador nos desenha a cena, nos pinta el cuadro del contexto de la historia. Y la historia va hasta que hay un problema. En el caso, la historia ahí era el libro que ella quería tener y no podía, ¿no? Ahí fechó. Y ahí, Ahí cuando ella fechó. tiene el libro, se resuelve el problema. Ya está. Después ese libro vuelve a la dueña o queda con ella, lo pierde o se prende fuego el libro, ya no hay. Ya es otra historia ya, ¿no? Podemos hacer Entendí. Tortura y Gloria 2, ¿cómo fue después de eso? Entendí. ¿No? Pero a questão acá, a questão aí, é que o problema foi apresentado, a complicação foi apresentada e ela conseguiu o que ela queria, tá certo? Ahí un final fechó. Aí é um final fechado. Na minha Entendí. concepção, um final aberto é aquela história As Formigas. É um final aberto. A gente não sabe o que é aquele esqueleto, por que aquele esqueleto se monta, o que ele representa. A Mm, gente fica. E o que vai acontecer depois? Elas voltam na casa, elas vão para outra mm. casa, vem Ahí outras pessoas na casa. deberíamos tener a las hormigas 2. Exato. Porque, Eu gostaria de ler. porque no sabemos qué pasó. Eu gostaria de ler As Muy Formigas 2, buena. certo? Então aí você vê a questão da expectativa, tá certo? A expectativa é uma demonstração de que é uma ação aberta, tá bom?
Não sei se respondi sua pergunta, Graciela. Acho que é uma pergunta muito Sí, boa. perfecto, perfecto. Sí, sí. Voltamos então nas características do texto narrativo. Personagens, os personagens eles podem ser diferentes características e o mesmo personagem pode ser várias coisas. Ele pode ser um personagem protagonista, pode ser um personagem secundário, pode ser um personagem antagonista que se opõe ao protagonista, pode ser um personagem plano, ou seja, que não tem muita informação dele, ele não é como um robô, ele só fala bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Um personagem que aparece. Pode ser um personagem principal, pode ser um personagem redondo que a gente, né? A gente tem muita informação dele. Para fazer uma referência aqui, não à literatura, vocês viram aquele filme Show de Truman? Ah, eu Então, vi. Show de Truman é baseado em um livro, certo? E esse livro, e esses personagens, tem o Truman, né? Que ele é um personagem complexo, né? Ele não sabe que ele é um personagem, né? Que estão gravando ele. E todas as demais pessoas poderiam até dizer que é um personagem plano, porque todos fazem a mesma coisa. O amigo faz a mesma coisa, tenta segurar ele no mundo, a esposa também. Os demais são todos figurantes que têm que mostrar os produtos que eles. Então, podemos dizer isso, né? Podemos até dizer que o amigo dele é um personagem até complexo, porque dá conselhos, tal, né? Um amigo, esse amigo que quer manter ele no Sim. mundo, nesse lugar, né? Enfim, então a questão das qualidades do personagem também. Então, quando eu pergunto para vocês que tipo de personagem nós temos, vocês descrevam. Aí é um personagem, esse é o protagonista, esse é o antagonista, esse é um secundário. Geralmente o secundário é um personagem plano, pode ser um personagem complexo também. Às vezes existem, agora eu estou tentando lembrar algum caso, personagens secundários que são mais complexos que o personagem principal, tá certo? Por ejemplo, profesor, no caso de que es un clásico en las novelas de detectives, que está el detective, la figura principal y el ayudante, que generalmente aparecen Uhum. juntos y el asistente a veces es más listo o participa, ya no sería un personaje plano. Exatamente. Por exemplo, vamos tomar aqui dois exemplos, tá? O Don Quixote e Sancho Panza. Sancho Panza. Ajá. Sancho Eu pensei Panza é nele. plano? No. Não, Não. Ademais da contextura dele, né? Ele também é um personagem complexo, porque o ele que é ele Es fala, redondo. redondo, es redondo. exato, ele também por isso, mas é um personagem complexo. Ele É. fala coisas interessantes. Então, não podemos dizer que ele é secundário e plano. Ele é secundário e redondo. Ele tem características de personagem, né? Ele tem uma densidade psicológica interessante, né? Outro personagem também, título de Cruz. comparação. Vamos pegar a saga Star Wars, por exemplo, né? Luke Skywalker e Yoda. Qual que é mais Hum, profundo? No. Yoda. Yoda é mais profundo e é secundário. Então, É. é essa definição que vocês têm que saber, tá certo? Luke Skywalker parece que faz sempre a mesma coisa, né? É diferente do Anakin, que é o que se transforma de herói a vilão, tá certo? Então, é interessante isso. É bom para a gente saber, inclusive, como funciona a literatura. Todos os que escrevem, não sei se alguma de vocês é escritora. Alguém escreve? Não, Pero, ainda não. Pero escreve. pero. Verônica escreve? Escreve. Ela escreve poemas, ela escreve muito bonito, muito bem. Muito bem, Verônica. Temos que ler, então, o que você escreve, para analisar aí Vocês vão morrer todas. todas, Não, todas. Todas. Certo, então, não, eu adorei. ok. Então, gente, quem escreve geralmente sabe dessas coisas, porque é parte da receita dos textos, tá? Conhecer os textos te ajuda também a produzir textos, né?
É como, né, qualquer coisa na vida. Quer fazer uma comida, você tem que ter comido e saber o que vai dentro, né? Como é o processo. Bom, os espaços aqui é uma questão complicada de explicar a questão do espaço, né? O espaço ele pode ser físico, onde as coisas acontecem tudo dentro desse lugar. Por exemplo, tem um livro chamado El Mistério do Quarto Amarillo. Hein? Tudo acontece dentro desse quarto, certo? É um espaço estático, né? E temos, Eh, eu el de acho las que, hormigas, por ejemplo, que transcurre todo en la habitación, o sea, en la exato, habitación de la exato, pensión donde estaban. exatamente, é um espaço físico, né? É uma casa, nós não temos dúvida que é algo, né? Ela tem às vezes até um sonho, em um determinado momento, né? Nesse momento ela tem um sonho, mas as ações são todas realizadas dentro de um espaço reconhecível, onde não há dúvida. Já o espaço psicológico é um espaço que está na memória do personagem, tá certo? Às vezes é um espaço que não existe, ou existe só na mente dele, né? Então, é esse detalhe aí temos que perceber. Por exemplo, uma pessoa que está em um lugar, por exemplo, está numa cidade e de repente ela tem um sonho e pensa que ela está na floresta, en el valle, en el monte, una montaña, que nunca visitó, nunca, no sabe dónde es. Entonces, ese es un lugar que está en su mente. Cuando ela despierta, estoy acá en la ciudad. ¿Sí? Então, por isso que o reconhecimento dos espaços é importante. Os espaços são reais ou não. E existem também os espaços geofictícios, tá certo? São espaços físicos, mas que se mostram como espaços, é, são espaços inventados, tá bom? O melhor exemplo disso é Macondo, tá certo? Macondo. Macondo, Sim, 100 anos de soledad. de É um soledad, sim. lugar que existe, um lugar que existe, né? Ele existe, mas foi inventado. La Então, mente de Gabriel. na mente do Gabriel Marques. Para todos os personagens, esse lugar existiu, certo? Então, essa é a questão, tá? No mundo, por exemplo, da saga do Senhor dos Anéis, qual que é o mundo qual esse lugar? É um lugar geofictício, É. geofictício. É um lugar inventado. Agora, e o mundo das Crônicas de Nárnia? Qual que nós temos aí? Geofísico. O mundo físico, que é o lugar onde eles existem de verdade, na casa do tio. Ah, la casa de E o mundo da Nárnia, ele é psicológico. Ele não existe. Ele não existe. Ele existe dentro do armário. Alguém pode até dizer que ele é geofictício. Pode dizer também, né? Mas ele existe dentro da mente deles. É um assunto interessante, o mundo Crônicas de Nárnia, tá bom? Mas o armário é o Professor, porto. Sim. e se a gente fizer a indicação de que tem dois mundos, um, um espaço imaginário e outro real, a gente pode escrever isso na sua Sim, análise? sim, sim, não tem problema. Se vocês justificam bem, eu aceito. Agora, se Ah, só bem. falam por cima assim e eu não me convence, tá errado. Ah, bem, bem. Eu tenho que pôr uma nota, né? Então, se El vocês. problema es si pones, el problema es que si pones que el Señor de los Anillos es el mundo real, ahí ya estás. Aí você errou. Aí você errou, né? Tá. Geofictício é possível, No, porque más os escenarios donde se filmó son reales. são reais, sim. Mas o que foi filmado, Ah, Claro. tá? Então é um assunto interessante a questão do otra espaço. categoría de espacio sería eso. Eu diria geofictício, né? Geofictício, porque ele é falso, mas Fictício. ele tem localização, tem rios, tem montanhas, tem Bem, vales, tem nomes, tem povos que vivem nesses lugares, então, né? Então é tudo isso.
Falando a questão do tempo também, o tempo é um pouquinho mais fácil de entender, né? O tempo, quando você lê algo numa estrutura cronológica, você não tem dúvida. Tempo cronológico. As coisas acontecem progressivamente, começa uma ação, termina uma ação, você percebe o tempo passar, não importa se é minutos ou dias ou anos ou eras. O tempo cronológico está aí. E são gerações, são dias, são anos, são meses, né? Agora, no tempo psicológico, não. O tempo psicológico, ele é diferente, tá? Ele é diferente. Às vezes, uma situação dura muito mais, né, que todo uma vida, tá certo? Então, tempo psicológico é diferente. Você vê no texto. No texto você vê, olha só, essa situação durou mais, ainda que foi um segundo, do que toda a história. E aí veio a presença do tempo psicológico, que foi a memória, né? Que a questão do tempo também é algo que não se explica muito bem. Veja, por exemplo, quando vocês estão tendo essa aula comigo, essa aula chata, né? Dura, a hora não passa, já são as 9h07, né? Não termina nunca. Então, é o tempo real. Agora, quando vocês estão lendo um livro que vocês gostam, vendo um filme que vocês gostam, ou jogando um jogo com alguém que você gosta, esse tempo passa muito rápido, né? O tempo, você fica uma hora fazendo algo que você gosta e você não percebe que passou uma hora, tá certo? Então, o tempo ele depende da imersão que a pessoa dá à situação. E isso se vê no texto, tá certo? Tem textos onde o tempo é bem cronológico. Você vê que as proporções das coisas mas não é também total. Agora eu vejo, tem uma, estou lembrando agora do texto Madame Bovary, existe uma marca temporal muito clara do tempo cronológico, tá? Desde o momento que eles se encontram até a morte do marido, as coisas acontecem dentro do marco temporal bem claro. Porém, tem certas situações que demoram muito tempo dentro da história, e aí predomina o tempo psicológico, tá certo? Então, a mesma narrativa pode ter ambos tempos, tá bom? Mas pelo menos são duas opções. Querem perguntar alguma coisa, Sônia, Verônica, Graciela? Vou fechar meu Não, microfone aqui, tá bom. tá? Aí eu acho que passei vários aqui. Tempo. E os aspectos gramaticais, bom, isso é algo que eu cobro porque eu estou dentro da área gramática, né? Então tem que falar disso também. O texto tem adjetivo, os adjetivos se relacionam a quê? Aos personagens, feio, alto, magro, né? Os lugares, bonitos, feios, distantes, né? Nomes, substantivos próprios, vai ter, se tem nome, vai ter substantivo próprio. Os verbos, né? Ele fez, ele pensou, né? Geralmente no pretérito. Interjeições, olá, como vai? Tudo bem? Então, né? Ui, ai, né? Nos textos dialogados aparecem muitas interjeições. As conjunções, João e Maria, né? Então, isto ou aquilo, que é um texto que nós veremos, acho que nós já vimos também, ou vamos ver. Então, as conjunções, não, isso vemos na outra matéria. Então, as conjunções também podem aparecer, enfim, os advérbios de tempo, lugar, ali, lá, ontem, amanhã, amanhã a gente se vê, né? Então, isso são marcas do texto narrativo, né? Você não vai encontrar num texto acadêmico um amanhã, não vai encontrar, muito difícil, né? Você vai encontrar quem sabe um ali onde eu visitei, mas tampouco, são textos mais teóricos, enfim. O texto narrativo tem tudo isso, como diz aí, os aspectos gramaticais são interessantes. A gente lê um texto narrativo e reconhece que é narrativo pelas palavras que tem ali dentro, tá certo? Tá certo. Perguntas sobre essa lâmina que é um pouco longa, mas é bastante teórica. Não? Não. Eu tenho uma dúvida, professor. Pergunte. Quem? Em relação
Carolina. Em relação aos aspectos gramaticais, quando você pede para marcar no texto, a gente tem que marcar tudo, tipo, todos os advérbios, todas as interjeções e tal, ou só alguns, como para fazer uma referência? Porque eu marquei tudo e não sabia quando parar. Todas as palavras dava um aspecto gramatical, mas não sabia se era para marcar tudo ou alguns só. Não precisa marcar tudo, não, tá? É só para você saber que vocês estão conscientes dessas características, tá? Não precisa marcar tudo. Até porque tem Bem, textos que são muito longos. é, As formigas, o conto é muito longo. É impossível. Você vai passar o mês inteiro fazendo essa análise. Então, é só verdade. marcar bem, né? Se você colocar que Maria é adjetivo, aí errou, Hum. entendeu? É verdade. Então, é muito básico, mas é importante para a gente saber as características, tá? Bem, obrigada. Tá bom? Alguma outra pergunta? Sim. Vamos para a próxima lâmina, então. Se passa aqui. Bom, eu já falei um pouco sobre os personagens, tá? Modeladas ou redondas, planas ou seria, né? Modeladas redondas ou planas, enfim. São nomes que os teóricos dizem e eu reconheço, então não tem problema. As ações abertas e fechadas, que são mais importantes, central ou secundária. Aí estamos falando das novelas, tá? As novelas e os romances têm uma ação central que estão relacionados com os protagonistas, e às vezes os personagens secundários vivem ações secundárias, certo? Que às vezes aparecem em um capítulo, parte de um capítulo, para explicar a ação principal, tá certo? Então, todo texto longo vai ter uma ação central, tá certo? Por exemplo, alguém falou da Casa Sete Mulheres, né? Quem falou da Casa Sete Mulheres? Pero, Eu, Verônica, né? minha, Então, minha novela. a ação essa principal é a guerra. Hum. A ação central é a guerra. Quais são as secundárias? Os romances que acontecem, né? Por exemplo, tem um romance entre uma moça da casa com um soldado do exército inimigo. Essa é uma ação secundária, entendeu? Ela é parte da história, mas não é a história. Você assistiu a novela? Lógico que eu assisti, entendeu? Não vi toda, mas eu assisti. Tudo que eu posso assistir e ler, eu faço. Eu não consigo fazer tudo, mas eu faço. Então, isso é a diferença entre ação central e secundária. E aberta e fechada nós já explicamos, acho que não ficou nenhuma dúvida quanto a isso. Uhum. Bom, o tempo e do espaço, falamos também, espaço físico, psicológico, tempo cronológico, psicológico, enfim. É importante esclarecer esse detalhe. O espaço pode ser psicológico e o tempo também, tá? Ou o contrário, posso ter uma narrativa com tempo psicológico e com tempo psicológico num espaço real. É difícil, mas é possível também. Vejamos um caso. E, agora só me vem uma história, eu não li o livro, que é impossível de ler, é muito longo, sei informações do livro, que é o Ulisses de Joyce, tá? Não sei se algum de vocês leu, ninguém leu esse livro, mas existe esse livro, tá? É um livro de 1.000 páginas, Eu li hace conte 20 años. 20 anos atrás. Muito bem. Sí. É verdade, Graciela, que tudo passa em um dia? Eh, 1.000 páginas verdad. em um dia. Então, aí não há dúvida que o Es que tempo sí. é tempo Mm. psicológico, que tudo passa na mente das pessoas, mm, tá certo? E o espaço é físico, o Dublin existe. Talvez podemos dizer até que esse Dublin seja geofictício, mas Dublin existe. É um lugar que você vai no Google Maps, está lá. Mas o tempo é psicológico, tá? É o maior exemplo do tempo psicológico que nós temos na literatura hoje, tá? Um dia, um Y dia. por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, también en un espacio breve, todo el libro trata sobre, né, el desenlace da Bom, promesa. Hace muito que li, pero
tiene una característica similar. Pode ser, eu não li. Esse eu não li. Assim que se você. Mas é o importante, esse eu não li, não conheço. Mas enfim, pode ser sim, com certeza. Tá? Se tem um lugar real e as coisas demoram mais do que deveriam, sim, tempo psicológico. Tá? Ujú. Bom, vamos avançando aqui, porque já são 9h15. Vamos lá. Ponto de vista alternado, gente, é quando muda a relação da narrativa. É muito mais comum variar da terceira para a segunda ou da primeira para a segunda que da primeira para a terceira. O que quer dizer isso, Francisco? Aí temos dois casos, né? Veja a história lá do Conclusões de Aninha. A mulher ouviu, perguntou, indagou, etc. Aí é terceira pessoa, tá? Narrador observador, falando ela, terceira pessoa. Porém, em um determinado momento, ela pergunta para alguém. Qual dos dois ajudou mais? Para quem essa pergunta? Para nós, que estamos lendo. Aí o enfoque mudou para a segunda pessoa, o tu. Mm, O leitor aí entra na história. Que a gente entra, quando a gente lê na história, a gente tem a sensação de que eles não nos estão vendo. ujú, Mas tem autores que nos colocam na história, nos colocam dentro da história. Outro caso é o Dom Casmurro, né? Ele vai falando da história, tá, tal, e aí ele pergunta, leitor, houve aqui um gesto que eu não, por não haver, deixa eu ter que mexer aqui um pouco, para poder, aqui. Leitor, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido, mas creio que foi belo e trágico. Então ele não descreve, mas fala comigo, e justifica, né? Eu não vou falar aqui para você não se assustar, mas foi bonito, tá certo? Ele se justifica, tá certo? Isso o Machado de Assis fez há quase 200 anos atrás lá, né? 1890 e poucos, e foi um dos pioneiros nisso. Depois disso vieram outros que usaram essa mesma técnica, tá? De mudar o foco da primeira para a segunda, da terceira para a segunda, tá certo? Pode ter algum livro da primeira pessoa, eu fiz, eu vi, eu comi, eu voltei, para a terceira pessoa e aí muda o texto? Pode ter, eu não lembro agora, tá? Mas uma história onde o narrador personagem conta tudo, de repente aparece outro narrador que conta de alguém que está fazendo as mesmas coisas, ou do próprio personagem que foi narrador personagem antes, pode acontecer, eu não lembro agora, tá? Imagine uma situação assim, por exemplo, que sim, podemos ter nas Crônicas de Nárnia e no Senhor dos Anéis esse tipo de narrador. Ele vai narrando uma história de outro e de repente ele entra na história para contar ele. Depois entra o narrador de terceira pessoa, pode ter também, tá? ujú. Então, pode ter. Geralmente o narrador na primeira pessoa participa com falas também, marcas de fala também. Pode ter também. Vamos lá. O que mais podemos falar? Aí já falamos da gramática, né? Verbos, advérbios, pontuação, também ponto e vírgula, dois pontos, o travessão, que é marca de diálogo, enfim. Agora vamos falar um pouco da estrutura dos textos. Não sei se existe alguma dúvida quanto a isso, nós já falamos lá no início da aula, dessa questão da estrutura, né? Apresentação, personagens, lugar, né? E tempo. Complicação, início da ação, propriamente dito, e o episódio sucede a conduzindo ao clímax. O problema, vamos em vez de chamar de complicação, um problema. O clímax, quando esse problema chega ao seu ponto máximo, no caso, voltando ao texto Tortura e Glória, o clímax é quando a mãe entra na história, La mãe. né? A menina vai na porta, depois de várias vezes ter ido na casa da menina má, e a mãe pergunta: o que que essa menina vem fazer aqui de novo? E aí ela fica sabendo que era o livro e entrega o livro para Lispector, né? Claro. E ela fica contente e desfecha a história, certo? Ela tem o que ela quer. Então o clímax é aí, esse é o momento de Ahí. tensão, né? Que quando
Poderia terminar mal, mas terminou Cuando bem. muda, porque era una situación que se repetía, além de eso, se repetía y se repetía. Y É, ahí corta sim. ese círculo, ¿no? Mm. Sim, é o final, tem que ter um final, né? Sí, tiene que tener É. un corte. É, É quando nos filmes de terror você ouve essa música leva a gente para o clímax, né? exatamente, exatamente. E veja, vamos usar aqui dois exemplos, né? As novelas românticas vão, eles se conhecem, depois ele descobre que ela é pobre, ele é rico, vive essa complicação, até que eles se encontram, eles se amam e são felizes para sempre. Então, o clímax é quando se dá o encontro, apesar de tudo o que aconteceu antes, né? Ou vamos tomar outro exemplo, né? Shakespeare, Romeu e Julieta. Eles se conhecem, descobrem que são de famílias inimigas, vivem um romance escondido, né? E, de repente, morre um, morre o outro e termina mal. Hum. Também o desfecho pode ser mal também. O clímax é quando descobrem, né? Tudo isso. Então, vemos um Y exemplo. el clímax cuando en Romeo y Julieta, Eu acho que é a morte, né? É. cuando él É a cua- morte. É a Quando ela morte. toma o cuando veneno él e la tomó depois veneno, é, eso. É, Mm. é a morte. A relação é linda. Eles estão se encontrando, só que é uma relação proibida, né? E quando eles morrem, morre um, morre o outro, forma, né? E aí é o clímax. E a história tem que terminar. Por isso chama desfecho. Tá certo? tá certo. Aí coloquei o conto as formigas que temos isso, né? Apresentação, elas numa casa, a complicação, os ossos, o clímax, quando, né, o corpo já está montado e o desfecho ela saindo daquele lugar, né? Sem saber o que sai daí porque é esquisito essa situação ali, né? Ainda que a ação aberta tem um desfecho. Elas saem da casa. Elas não continuam vivenciando essa situação fantasmagórica, essa situação estranha, né? Termina. Termina estranho, termina aberto, termina, mas termina. Perguntas. Bom, aqui nós temos aí um resumo rápido das características do texto. Aí eu coloquei vários exemplos de textos breves e textos longos, tá? E, deixa eu ver aqui. Aí o que eu não modifiquei, a crônica. Deixa eu ver aqui. Será que é o PowerPoint correto que eu estou usando? Sim, é o correto. Só que não salvou. Acho que não salvou. Bom, quero destacar aí a questão da crônica, tá? É uma narrativa breve, poucos personagens, mas sem estrutura. Aí, gente, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sim. Sim, aparentemente é essa mesmo, só que eu não modifiquei. Em crônica, gente, a estrutura existe, pode existir ou não, tá? Essa é a modificação que eu quero fazer aqui. Onde diz narrativa breve, isso não há dúvida. Poucos personagens, sim, como conto, tá? Aí eu errei, aí está a confusão. Onde é conto é crônica, onde é crônica é conto. Aí eu errei. Deixa eu ver se eu já modifico aqui. Viram a confusão? Vou mudar a palavra aqui, aí eu resolvo. Aí agora eu entendi o que aconteceu. Crônica e conto. Agora ficou certo? Mas o conto tem estrutura? En estructura. Tem estrutura, sim. Vamos tirar esse sem estrutura aqui. Estrutura. Estrutura. Vamos com essa estrutura básica que a gente comentou, tá? Agora ficou certo, tá bom? Eu Y la errei na. estructura, esa estructura que falamos que es Penchi,
la sigla Penchi. Ah, sim, 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 sim. Isso. Sim. É que Paint tem personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Isso é Paint, né? Sí. São 5 elementos. Na verdade, a gente trabalha mais de 5, tá? Mas esses são elementos, 5 elementos básicos, ok? Por isso que aparece lá essa imagem, mas são mais elementos, né? Nós falamos de várias coisas aí. Bom, aí está corrigido, tá? O que eu errei aqui foi errei o campo. Mas, enfim, a crônica é uma narrativa breve, uma estrutura irregular e elementos de narrativa incompletos. Em compensação, o conto é uma história reduzida, mas que tem tudo, tá? Então, se você vê uma história curta que tem tudo, é um conto. Agora, se é algo que você não sabe definir muito bem e é curto, provavelmente você está dizendo uma crônica, tá? É isso. E as crônicas surgem dentro do mundo do jornalismo, né? Dentro dos jornais, los diários, periódicos, ¿sí? Historias así sueltas, ¿no? Que uno puede, de ahí surgen las crónicas. ¿Ok? Também temos as crônicas históricas, as crônicas dos reis, né? Aí é outra crônica, é questão de cronologia, mas não confundam o gênero crônica do Veríssimo com as crônicas de Nárnia. São coisas bem diferentes, tá? É bem claro isso, não? Sim? Sí. Muito bem. Querem perguntar alguma coisa desse quadro aí? Bom, Carolina, você queria perguntar algo? Queria, mas tem a ver um pouco com o trabalho prático, porque Ah, aí fala que a crônica tem uma estrutura da narrativa incompleta e na correção você me disse que tinha uma estrutura narrativa completa, mas então seria incompleta, né? sim, eu teria que ver o seu trabalho, Carolina, tá? Posso ter me Sim, equivocado, sim, mas sim, só para se o texto tem tudo, se o texto tem tudo aquilo que deveria ser de um texto narrativo, estamos dizendo um conto. As crônicas geralmente são incompletas, tá? Ah, porque aqui fala, a crônica não se caracteriza por ser um texto somente biográfico, que isso foi uma coisa que eu errei, você pôs, senão por não possuir uma estrutura narrativa. Ah, aí, desculpa, falava não possuir uma Não narrativa possui. completa. Sim, Ai, desculpa, sim. era isso. Tá? Que eu estava lendo aqui a correção e li completa, e li aqui falava incompleta, então aí misturei. Tudo Desculpa, bem, não tem professor. problema. Muito Era bem. isso só. Alguém quer perguntar algo mais? No. Bom, a partir de agora, às 9h30, vocês estão liberadas para se retirar. Já poderiam se retirar antes, se estivesse aburrida a classe, mas se alguém tem algum compromisso, é totalmente entendível. Igualmente, ao final, eu coloco, gravamos e subimos o link para que vocês possam ver depois, tá bom? Bom, avançamos então no conteúdo, tá? Agora nós vamos ver 3 textos e vamos analisar em conjunto, tá bom? Que vamos descobrir aqui esses elementos nos textos, tá? Aí temos o texto Não Sei o Conclusões de Aninha. Então, lá no O Pequeno Livro das Grandes Emoções, onde ele tem 2 títulos diferentes, tá? Eu não sei qual é o dos dois. Acho que o título original é Não Sei, ok? Mas não importa. Você sabe que é de Cora Carolina, tá? A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou e se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar e não abriu a bolsa. Qual dos dois ajudou mais? De onde se infere que o homem ajuda sem participar e a mulher participa sem ajudar? Você faria isso, leitor? Antes que tudo isso se fizesse, o desvalido não morreria de fome? Conclusão, na prática, a teoria é outra. O texto vocês conhecem, tá? Então, a pergunta é: qual o tipo de narrador nesse texto e o foco narrativo? Isso é difícil. Qual narrador prevalece no texto? Personaje no es. Não é personagem. ¿Es omnisciente? Podemos dizer que é um Porque observador, observa, pero también sim, mas Sabe que aí, está sabe sim, que está especulando. Si sabe que está especulando es porque
Eu não infiel. sei, Onisciente. na parte que ele narra na terceira pessoa, ele está observando. Ele fala tudo o que ele viu e que ele escutou. Ele não... Sí. Sim. Ele viu que a pessoa não Mas, abriu a bolsa, tá? mas quando fala se comoveu, tá falando de emoção, de De sentimento, emoción. então é onisciente, eu acho. Não, mas isso eu posso ver. Se alguém de vocês está comovido, eu vejo. Eu vejo. Se aí nesse fragmento ela dissesse, e a mulher Testigo, ouviu no. e lembrou que ela foi pobre, né? Quando ela Ah, era pequena, e lembrou-se daqueles dias onde ela comeu pão duro na casa da avó, entendeu? Aí já claro, o Más narrador profundo. já conhece algo mais que não se vê na imagem, tá? claro. Para mim, o Não narrador, visível. exatamente, o narrador ele Hum, está observando o todo, ainda que é. o foco varia da terceira pessoa, ele, para tu. Qual dos dois ajudou Para, mais? Você faria isso, leitor? Então uhum, nós já entramos na história, né? E aí já muda o foco, de terceira para segunda, tá? O mesmo sim, fragmento. Veja que é um conto curto, tá? sim. O discurso é direto ou indireto? Pense na Indirecto. narração. Directo. Indirecto. Indireto, nós não temos falas delas aqui, dos personagens, tá? Temos uma pergunta a nós, que nós não respondemos nesse texto. As ações, como terminam? Bom, aí teremos que ver todo o Fechado. texto, né? Então temos Eu que ver acho que Ah, fechadas. fechada, porque o homem dá alguma coisa, né? Hum. Então resolve, a mulher pediu, o homem deu. A mulher, a mulher da bolsa não deu nada e o homem deu alguma coisa. Ele não se comoveu, não disse nada e deu, né? Então resolveu o problema da mulher que pedia. Os personagens, que tipos de personagens são? Que podemos falar dos personagens desse. Aí, se vocês não leram, é um pouquinho mais difícil. Mas aí temos três demora. personagens, tá? Três. Mulher, A mulher que A El pede, hombre, mujer, la a mujer. el mulher que não o lector, dá homem, e o homem. Qual é a protagonista? Ou qual é a mulher, secundária? Aí nós temos, na minha mulher, opinião, duas personagens bastante pobres em elementos emocionais, assim, psicológicos, tá? E o homem menos ainda. Então, podemos dizer que e podemos dizer que inclusive as duas mulheres são protagonistas, não são antagonistas, elas não se opõem entre si, mas não tem muita densidade. Vamos dizer que são planas todas. O homem com certeza é plano nessa história. Ele escuta e dá. Então, talvez a mulher que a gente vê e não dá, ela tem maior densidade psicológica. Porque ela diz, argumenta, "Ai, Nossa Senhora vai ajudar" e não dá no final, né? É mais complexa daquela que pede. Então, essas são situações. O homem, não há dúvida, que é um personagem secundário, nós não sabemos, né? Só sabemos que ele deu. Ele fez o que tinha que fazer. E a mulher que tinha que dar não deu, e a que tinha que pedir, pediu. Então, aí podemos trabalhar essa questão da densidade psicológica, as características do personagem, tá? O espaço é um espaço real, é um lugar, um encontro, e o tempo é cronológico. As coisas acontecem dentro de um tempo, não tem ida e volta. É um fragmento de uma situação do cotidiano, tá? Perguntas? Difícil? Eu sempre escolho exemplos difíceis, tá? No dia da prova, mais fácil. Alguém quer discutir, que falar que não é assim, professor, o senhor está errado, pode discutir também. Vai ficar gravado no vídeo, não vão baixar a nota de vocês por causa disso. Pode estar errado também, né? Porque a literatura não é matemática.
até agora eu tenho dificuldade de reconhecer os personagens. Hum. Se o personagem tem características de. Pensa assim, quando a categoria plana ou redonda, tá? Vamos voltar lá em. Voltamos um pouquinho. Tá? Eu gosto mais da expressão redonda que modelada, tá? Uhum, A categoria plana e redonda é a mesma. Já viram? Vocês já viram essa? Às vezes tem uma imagem para gente tirar foto. Às vezes tem uma figura do Messi assim. A gente vai do lado e tira uma foto com essa pancarta, ¿viste? uhum, Esse aí, em tamanho real, um actor, um personagem. Nós sabemos que é uma figura. É alguém que está sorrindo, está aí, não? É uma figura. É um figu... Então, a personagem plano é isso. Ele faz, tem que fazer, tá? Nós não sabemos nada mais. Entra no texto e sai e ninguém lembra dele, tá? Ele está ali para uhum, completar a história. Já o personagem modelado, redondo, é um personagem que pensa, que sofre, que, que se expressa, tem nome, tá? É alguém que você consegue até ver aqui na mente. Você consegue imaginar um outro personagem similar, tá? As duas mulheres dessa história, vamos voltar aqui. As duas mulheres dessa história vocês já devem ter visto em alguma outra história, tá? A mulher que pede e a mulher que dá, ou que não dá, entendeu? Na vida real ou na literatura elas existem, entendeu? Vocês conseguem. O homem também, é o homem que dá também, mas a questão aqui é o que nós sabemos do personagem. Que recheio, que relleno tiene. Por isso se chama lleno, sim? Modelado, redondo, ok? É um personagem que temos informação dele. definido. Exatamente, tá? Veja no conto Tortura e Glória. Tanto a protagonista como a antagonista são personagens redondos, que opinam, que sofrem, que fazem sofrer, que falam, né? Protagonista e antagonista geralmente são personagens que têm densidade psicológica, ok? Próximo texto. Aí voltamos Tortura e Glória, né? Já falamos um pouco. Narrador. Que tipo de narrador temos aí? Mm, Protagonista. Protagonista, Sim. Narrador protagonista, narrador personagem, né? Protagonista é o Personagem. personagem, tá? O narrador personaje, Uhum. é o narrador narrador. personagem. Ela está dentro da história e ela conta a história, né? O foco, então, é de primeira pessoa. O Primeira pessoa. discurso, pelo menos nesse fragmento, é direto ou indireto? Direto. Indireto, Indireto. As ações nós já falamos. Como termina? Fechado. Fechado. Fechados. Bem. fechado. Personagens. Temos personagens principais, antagonistas, já falamos também. Sí. A La principal principal, la antagonista es la filia de un librero y la Mai es secundaria, pero cuando tiene un carácter que define a historia, tiene una subcategoría, É secundário, secundario, é secundário. algo. Teria sim, porém eu não trabalho isso na nossa matéria, que é o personagem ajudante, tá? Ah, Dentro que vocês estudaram literatura, vocês são professoras como eu, sabem que existe o personagem, tem o antagonista e tem o personagem ajudante. Ela seria esse personagem ajudante, tá? Que está do lado do protagonista, tá certo? Do herói da história. Mas chamemos de secundário. Sim, Verônica, você queria dizer uma coisa? não, Não? não. Personagem, espaço e tempo. O que que vocês acham?
Onde foi a história? Espaço Espacio en é, la na Da, cidade onde eles moram. Nesse Moraram? momento não lembro. Eu acho que é Recife, não? Morava. É a Recife. Tem razão. Recife. Exatamente, Recife. Recife, Recife. É parte da É memória dela, enfim, é um lugar real, existe no um mapa. lugar real. É. E Y o la tempo? menina mandaba el cartón postado. Exato, E o tempo cronológico, tempo da cronológico, história. sim, mas existe fragmentos de Ma- tempo psicológico. Sim, Ah, Graciela, quer dizer alguma pensando. coisa? Ah, sí, que la adulta lembrando, una lembranza, no está en tiempo Sim. presente inmediato. Não é uma narração cronológica normal. No, Existem no. momentos que tomam um tempo especial. E aí esse é um dos momentos, olha só. E assim continuou quanto tempo, não sei. E sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, e às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer está precisando que eu sofra. Né? Ela não se lembra quanto tempo durou esse sofrimento. Ela não se lembra se foi uma semana, se foi um mês, se foi um ano. Nesse momento, aí estamos trabalhando um tempo psicológico. Pode ter sido um hum, dia, pode ser Oh. 2 dias. Ela foi um dia, no outro. Eu acho que no texto dá a entender que foram vários Sí, que dias. fueron sim, muchos, sí. Foram sim. muitos. Mas quantos foram? Ela não Sí, especifica. porque una parte dice, a veces no iba, pero como que fue mucho. Exatamente. Podía pasar un día que no iba más, iba todos los días, iba casi todos los días. Exato. Foi muito humilhante, mas isso foi muito sofrimento, né? É. E é parte da memória dela. Então, veja aí que o mesmo texto pode ter o tempo cronológico e psicológico também, tá? Psicológico, eu entendo que é o que predomina nesse texto, né? Tem muitas memórias. Existe uma linha cronológica? Sim, a história começa num começo e termina dentro do marco temporal. Porém, o tempo psicológico é o que predomina na narrativa. Tem certas partes que têm maior importância que outras. Então, é uma memória. Vamos para o último texto, para fechar a aula. Conhece esse texto, O Circuito Fechado? No. Ah, estaba como ejemplo, me parece, en algún material, ¿no? Hum. Mm, Vou ler para vocês, olha só, prestem muita atenção. está muy bueno, muy bueno. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete, água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo. Pente. Cueca, camisa, botoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço, cigarro, caixa de fósforo. Jornal. Mesa, cadeira, xícaras e pires. Prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro e continua o texto. Tá? O Narra texto un é día de longo. una persona que se levanta y va. É uma sequência narrativa. Agora estou lembrando, sim. Né? Pergunta: esse texto tem narrador? No. Não tem? Aparentemente, não. Né? Nós sabemos se é a primeira pessoa ou terceira pessoa? Não, Nós sabemos se ele é personagem da história ou não? não, No não tiene sei. verbos. Não tem verbos também? Problema Pero si aí? hay una enunciación, hay un narrador. Sim. É, sim, existe um narrador, nós não podemos declassificá-lo aí. Uhum. Tá? Mm. O discurso é direto e indireto. Discurso nem pensar, né? Para vocês saberem se a ação é aberta ou fechada, só vendo essa história completa. E já digo, é uma ação fechada. A ação Hum, é fechada, porque é um circuito fechado. A coisa começa como termina. Alguém que se levanta de manhã, se prepara e vai para o trabalho e volta para a cama. Começa hum. na cama e termina na cama, tá? Então, leio, convido,
Desafio vocês a verem esse texto, tá? Personagens temos? No, Un Faça uma hombre. pergunta. Faça uma pergunta. Eu vou demonstrar que esse Un personagem existe. hombre, porque usa cueca, puede ser más un hombre que una mujer. É, uma mulher que usa cueca existe também, não é tão comum. También por eso. Não vamos falar muito porque vai cair no YouTube esse vídeo aí, vai que dá problema. Mas Pero enfim, Giletti, usa Giletti, se barbea. Creme de barbear. creme de Eh, barbear. Esa También mujer hay la mujeres que usa. se barbean, Natalia. es verdad. É. Enfim, então vemos aí que existe um personagem, tá? Es un ser humano, eso es É lo um único que ser sabemos. humano. O espaço, temos um lugar? O Aparentemente la casa. A claro. casa, só a y casa? después, no, porque ele sai, pega o carro Pega y vai carro. trabalhar. Então, existem vários lugares aí nessa narrativa. Sí, mesa, cadeira, xícara, eso puede ser un bar. Pode ser um bar, pode ser o escritório onde ele trabalha, a Ujú. empresa, tá? E o tempo? Qual é o tempo que predomina aí? Cronológico. 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 Por que Cronológico, cronológico? lineal. Linear. Por quê? Porque a Porque él iba localização. describiendo todo que va a ir pasando Sucesivamente. los días. Sim. Cada objeto entra dentro de uma sequência lógica, Ujú. não é aleatória. Não vai aparecer um chinelo lá no trabalho dele. O Claro. chinelo aparece no início, tá? E a mesa, as cadeiras já é no meio já. E a xícara é onde ele toma o café. O pires é onde ele coloca o café. Entendem? Então veja que os substantivos, que é um texto que só tem substantivos, marcam também de forma muito criativa uma ordem cronológica, quando geralmente o que marca a ordem cronológica são os verbos, tá bom? Então vemos aí uma Que haya, crônica. que haya, que haya você que depois de guardanapos diz quadros. Quadros, Que eu é? acho que ele olhou os quadros, ele estava tomando um café e olhou os quadros da empresa. É um momento de Hum. relax, tomando café e olhou os quadros. Pode ser? Eu acho que foi para a galeria, depois foi a comer pasta e volviu ao carro. A pasta aí não é, La não carpeta. é, não é o Ah, folheto. pasta. Pasta aí ela é o bolso, sim? Que uno Ah, lleva para o trabalho, sim? tá bom. Professor, acho muito difícil. A gente tem que inferir muito para poder fazer análise desse. É um conto? Isso é uma O que crônica. é? Uma Uma crônica. crônica. Ah, Veja por acho, várias. acho Porque no tiene difícil, los elementos. acho muito difícil. Uhum. Mas é bom ter o difícil agora que tem na prova, né? É, Mm. Então aí é, vocês têm. mas você tem alguma dica? É difícil. Qual é a dica que eu falei quando eu falei no início sobre a crônica? A crônica é um No texto tiene la narrativo estructura. que não vai ter No tiene tudo. estructura. Não Mm. tem estrutura, pode não ter personagem, pode não ter tempo, pode ser uma conversa que a pessoa vai escrevendo o que ela pensa, tá? Um pensamento, tá? Bem, O Luiz Fernando Veríssimo não conta só histórias. Tem muitos textos quando ele fala as ideias dele, ideias que ele vai sim, tendo, humorista, né? Sempre com muito humor, né? sim, com muito Tem um humor. texto que eu acho que eu coloquei para vocês sobre o Brasil, que fala sobre o potência mundial do combustível. Eu acho que eu já coloquei isso para vocês, não. Vocês vão ver Não, esse ainda texto mais não. para frente. Vocês vão ver esse texto mais para frente. É um Hum. ensaio dele. Ele fala de forma muito engraçada, muito esse texto aí também, tá? Perdão, eu já estou adiantando as aulas para vocês. Gente, Ah, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? Era a aula de hoje, um repasso sobre os textos narrativos. A outra parte vocês não demonstraram nenhuma dificuldade. Nesses detalhezinhos aí eu quis dedicar essa aula para vocês, tá bom?
Não me Tá lembro bom. agora quando será o nosso próximo talher. Desconfio que é nas últimas semanas de dezembro. E aí vamos trabalhar os textos jornalísticos, tá bom? Que é outro Tá tipo de bom. texto. E aí a gente vai avançando nisso tudo, tá bom? Querem Tá bom. perguntar ou comentar alguma coisa? Não. Não. Então tá bom. Uma boa noite para Ah, vocês. eu vou perguntar sobre que esta semana temos que o foro escrever sobre o livro que marcou. Na literatura infantil, se é que teve, Sim. certo? Em, faz algumas semanas atrás também Hum. escribimos eso en una que no era un foro, era como Un un Padlet. programa externo. Un Padlet. Padlet, no, Padlet no. Sim, um Padlet. Padlet. Ah, Sim. Bien. Só que, né? Mas, Pregunta, mas Sim, será em geral, não infantil. pregunta, podemos repetir la historia porque sim. va a Que ser agora, siempre el mismo libro. sim, se é relacionado à infância de vocês, a la Sí, niñez de ustedes sirve. sí, Sim, sí, sirve. está bom. Aí era um texto que não, no primeiro, no Padlet eu Claro, praticava. no era referente a la infancia, era el libro que te marcó tu vida, pero a mí, el mío coincide que es en mi infancia. Exatamente, tá? E o Padlet tem uma questão de memória também. Vocês viram relatos de outras colegas de vocês, Sí. né? Então tem uma questão de memória também. É algo legal Ujú. como memória para mim e para vocês também. E quando vocês, no futuro, outros alunos, se continuam tendo eu como professor, né? Vai usar esse Padlet também aí, vai ver, olha só o que a Verônica colocou, a Sônia colocou, olha só, elas colocaram isso interessante, para mim também foi esse livro. É memória, o Padlet é memória, tá? Está bom. Gente, uma boa noite para vocês. buenas noches, Daqui, Muito, obrigada. muito Bueno, daqui, obrigada, Boa noite, professor. obrigada. por nada, Boa por nada. noite. Boa noite. Boa noite para Chao, todas. chao. Chao. Tchau. Boa chao. noite. Buenas noches.